Procura essas qualidades que você tem, daquilo que você ama fazer, o que você gosta de fazer, para quem você vai fazer e qual é o resultado desse teu trabalho na vida das pessoas. Basicamente, tudo que a gente vai fazer na vida, 10% é estratégia, 90% é execução. A melhor forma de você ter uma boa ideia é tendo muitas ideias. E a gente só tem muitas ideias com muitas pessoas participando. O que é que eu oriento? A quem tem realmente algum tipo de expertise, algum tipo de produto, serviço e já entende que quer abrir um negócio por oportunidade. Porque eu vou frisar bastante isso, Edilson, não adianta abrir por necessidade. Porque a gente cai naquela história do empreendedorismo de palco, né? De fórmula de lançamento, que você vende uma solução para 100 mil pessoas, dor dá certo e o cara diz que o negócio é um sucesso. Empreender não é para todo mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao programa Advogar e Empreender. É um podcast inovador. É o primeiro episódio nosso. Nós teremos um convidado muito especial, um cara que eu conheci no mundo da gestão empresarial. Eu me chamo Edmilson Alves da Silva Júnior, moro em Recife, sou empreendedor desde os 15 anos. Já tenho um livro escrito, depois eu vou até colocar o link para que você possa adquirir o nosso e-book lançado aí no final de 2025. E o Advogar e Empreender é um programa de mentoria e de crescimento pessoal e profissional, em que nós temos a árdua missão de gerar um conteúdo de qualidade, um conteúdo de absorção e um conteúdo que gere diferença na sua vida, gere um resultado positivo tanto no viés pessoal como no viés profissional. Como eu já empreendo há muitos anos, hoje eu sou advogado, mas o programa não é só voltado para o mundo jurídico. Advogar e Empreender veio da ideia de que eu poderia conciliar a advocacia, a atividade jurídica, e também as outras operações comerciais que hoje nós temos. E aí eu começo o podcast agradecendo a minha equipe do Advogar e Empreender, minha equipe do História de Advocacia, do Empresarial, da nossa cafeteria, da nossa empresa de energia solar. Então, eu estou aqui, claro, e por trás de mim, ao meu lado, sempre tem gente muito boa trabalhando para que a gente chegue nesse contexto de qualidade do nosso conteúdo. Depois de muitos anos executando minhas atividades como empresário e como advogado, eu identifiquei a possibilidade de criar um conteúdo voltado para o empresário, para o empreendedor. Porque a gente sabe, o empreendedor é o goleiro, é o lateral, é a defesa, é o meio-campista, o atacante, o gandula. Então você é de atendimento a financeiro e muitas vezes você não tem uma equipe, né? Seja por uma impossibilidade financeira, seja por uma impossibilidade técnica, e você tem que atuar em várias frentes da sua empresa. E identificando esses pontos, vim trabalhando com os clientes, com os consultados, mentorados, de como otimizar a rotina do empresário e como empreender de forma sustentável e com qualidade. E para começar o primeiro podcast, eu desde o início já tinha dito a ele, olha, quando eu for gravar o primeiro podcast, você será meu primeiro convidado. É um amigo que construí essa amizade há muitos anos, e aí meus filhos já estão grandes, meus filhos ainda nem sonhavam em vir. E esse convidado eu vou falar um pouco do currículo dele aqui, e aí senta na cadeira aí, você vai ver que tem muita coisa. Ele é economista formado pela Universidade Federal do Acre, Master Business em Gestão Industrial pela Faculdade da Indústria do Paraná, especialista em Gestão Pública pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Araripina, especialista em Gestão de Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Design pelo César Recife, consultor de serviços de tecnologia, liderança, empreendedorismo, gestão e modelagem de negócios e startups, 30 anos de experiência em liderança e gestão de empresas de grande porte na área de tecnologia, automação e serviços. Palestrante em áreas de singularidade, empreendedorismo, inovação, liderança, gestão de negócios e startups. Instrutor de cursos de capacitação nas áreas de empreendedorismo, inovação, gamificação, liderança, oratória, elaboração de pitch para investidores, planejamento estratégico e gestão de negócios. Professor de MBA e pós-graduação na área de empreendedorismo, inovação, planejamento estratégico e gestão de negócios.
consultor regional de serviços da Positivo Tecnologia, consultor da Jeepway, holding de mineradores de Jeepcita de Pernambuco, mentor profissional na área de comunicação e liderança e economista, colaborador da CBN, Jornal do Comércio, TV Globo, Folha de Pernambuco, TV Nova, Movimento Econômico, Revista Algo Mais e outros portais de notícia. E é pai de uma linda menina e um cara espetacular. Eu gostaria de apresentar a vocês o Werson Caval. Amigo, seja bem-vindo. Edmilson, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? E apesar de for falar para todo mundo que está nos assistindo, esses pergaminhos, puro pergaminho. Basicamente o que a gente espera de tudo isso aí é que, como missão, a gente seja realmente uma pessoa que seja agente de mudança na vida das outras pessoas, de forma muito positiva. Então é nisso que eu prezo. O resto é tudo pergaminho, tá? E a ideia de estar aqui com você batendo esse papo é para saber. A gente só vai falar para melhorar o silêncio. É verdade. Coisa boa. A gente agradece a presença do amigo. A gente vai ter um tempo aqui para criar um conteúdo de qualidade. Eu sei que o primeiro convidado é um convidado que vem com muitas credenciais. Isso é um ponto muito positivo para a gente. E eu fico muito lisonjeado, viu, de estar aqui nesse início de sucesso, até porque sucesso é um esporte coletivo. Eu quero estar junto. Coisa boa. Para quem não sabe, o Werson dividiu muitas horas de conversa comigo. Nós ainda não tínhamos hoje o que temos a nível de operação e lembro-me de uma passagem no Shopping Plaza aqui em Recife, em que nós ficamos numa cafeteria mais de 3 horas, né? Eu querendo assim, absorver o tanto do conteúdo que o Werson tinha naquela época já para... E eu ainda dizia que eu era especialista em cultura inútil, porque tudo chamava atenção. Amigo, me diga uma coisa, para quem não conhece, quem é o Werson Caval? Bem, o Werson Caval, ele é uma pessoa de pessoa, né? Eu sou uma pessoa, como fui colocado aí por você, eu gosto muito de falar de singularidade pessoal. Isso porque, Edmilson, eu entendo que nós, como pessoas, nós temos a qualidade de ser único, tá? Então, a gente conversou naquele período sobre isso. Eu entendo particularmente que toda pessoa ele tem um dom, uma habilidade, uma competência, uma aptidão que é só dele. Agora, a maioria das pessoas passam a vida inteira e não descobre isso. Eu posso citar até a minha vida como exemplo. Aos 17 anos, eu fui trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce, que até então era uma das maiores estatais do governo brasileiro. E eu estava numa seleção lá para até ser professor na faixa de 17 anos. Isso com vários alunos de outras localidades, de outros estados, quando me perguntaram, Werson, poxa, você é desinibido, você fala bem, você tem todas as características de um professor. E isso levou para mais ou menos 40 anos para mim entender que a vida dá essas dicas para a gente, para essa singularidade que você precisa. Porque hoje em dia o mundo está cheio de cópia. Eu chamo isso até de excesso de conformidade social, Edmilson. É absurdo. Existem estudos da década de 50 que falam sobre conformidade social, inclusive a conformidade de Asch, que é um psicólogo que fez o primeiro teste na década de 50, mostrando que 75% das pessoas tende a ir no efeito manada no grupo, simplesmente para ser aceito. Então, quem é o Werson Caval? O que discorda de forma muito intencional, que gosta de criar polêmica, mas isso para fazer que a gente saia dessa conformidade, de você ter uma opinião. Sou uma pessoa que me energizo estando com pessoas, de estar ajudando e sendo esse agente de mudança positiva, como eu falei. Maravilha. E um cara tranquilo. Maravilha. Amigo, eu começo com uma pergunta bem impactante. Qual a diferença de mentalidade de quem apenas sobrevive e aquele que empreende, na sua opinião? Então, a questão da mentalidade, nós somos seres sociais, né? Tá muito, vamos dizer, trocando energia com o meio que a gente vive, tá? Então é basicamente muito complicado você pensar numa mentalidade, por exemplo, de crescimento, como costumam falar, uma mentalidade vencedora, se o meio que você conviveu e tudo não te proporcionou isso. Tá? Então são as nossas experiências, valores e até partindo para uma área de pensar, por exemplo, se a gente entrar um pouquinho já falando um pouco de empreendedorismo em relação à mentalidade. E muita gente confunde, Edmilson, que se você pensar, basicamente tudo que a gente vai fazer na vida, 10% é estratégia, 90% é execução. E aí é que entra a gente não ter essa mentalidade, porque muitas vezes você não tem o domínio da vida que você faz, você termina sendo conduzido. E como eu falei anteriormente da conformidade social, a maioria das pessoas tende a ser conduzida e até preferem serem conduzidas. E isso já mostra a questão da mentalidade. Quem tem uma mentalidade forte, eu estou falando isso como regra geral, geralmente ele já tem. Aí vamos voltar um pouco dessa singularidade. É um cara que já tem uma certa aptidão, uma competência, uma habilidade diferenciada. E aí é aquela velha história.
Quando o talento não trabalha duro, né? O trabalho duro vence o talento. Então, muita gente se aperfeiçoa nisso, no meio que você vive e tudo mais. E ele já se descobre. E aí tem uma parte de autoconhecimento que ele sabe, poxa, eu sou diferente dos outros. Eu não sou uma mera cópia. Isso transforma essa mentalidade. Agora, é um ponto também interessante. Tem coisas que não são ensináveis, mas podem ser aprendidas. Inclusive quando se fala de mentalidade. Me diz uma coisa, para você, qual o melhor exercício para o empreendedor que está nessa ou fase de transição, naquela fase de questionamento, se vale a pena seguir com empreendedorismo, com sua empresa, com sua operação? O que você sugere quando há um choque de realidade, uma dúvida como essa? Bem, em tudo que se faz na vida, Edmilson, a pessoa tem que ter o porquê. A primeira coisa que ele tem que se perguntar é isso. Por que eu empreendo? Até para ele diferenciar se ele empreende de uma forma por necessidade ou por oportunidade. E qual é a diferença? Basicamente, isso tem tudo a ver com a mentalidade que a gente comentou. Quando uma pessoa perde um emprego, perdeu uma renda, uma pensão, alguma coisa, o que acontece? Ele se joga para buscar alguma coisa para fazer a gestão da sobrevivência, ou seja, colocar comida na mesa. Isso termina sendo um empreendedorismo por necessidade. Ou seja, não tem planejamento, ele não tem a mentalidade necessária para isso, ele não tem basicamente os insights, vai pela cabeça dos outros, olha, fulano está ganhando dinheiro com esse negócio. Tende a abrir por indicação e não por estudo de mercado, diferente da oportunidade. Exemplo, você precisa tirar, sei lá, uma fotocópia de um documento, comprar alguma coisa. Poxa, eu não tenho uma papelaria aqui no meu bairro, a minha necessidade de repente é de outras pessoas, aí você percebe como é muito tênue a linha entre a necessidade e a oportunidade, porque a tua necessidade pode também gerar oportunidade. E aí é que entra a tua mentalidade de planejar, de buscar informações sobre o negócio que você pensa e aí seguir em frente, né? Então, quem está nessa dúvida, primeiro, descubra qual é o porquê, se você está com isso por propósito, se é por necessidade ou oportunidade, e se vale a pena. E aí é encabeçar realmente avaliando. Eu penso até pelo lado do empreendedorismo, uma dica muito interessante, tá? É que você pensar da seguinte forma. Você tem que aprender a correr risco calculado em tudo que você faz. E como é que você faz isso? Buscando o máximo de informações de tudo que você vai fazer. Maravilha. Como é que um empresário pode treinar a mente dele para identificar oportunidades? O melhor treinamento que você tem pode ser soar até meio pejorativo, o Edmilson, mas é a dor. A dor. Porque o que acontece? A maioria das pessoas passa por determinada situação e não tem um aprendizado. Eu, inclusive, coloco que um dos grandes características que qualquer ser humano, se ele vai empreender, como regra geral para ter uma boa vida, entender um pouquinho de inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela tem pilares. Em relação aos outros, eu tenho o quê? A empatia e o próprio relacionamento em si. Em relação a mim, autogestão dos meus sentimentos, das minhas emoções, assim como autoconhecimento de como eu sou. Então a primeira coisa que você tem que pensar é nesse sentido, para que você não seja basicamente uma reação a tudo que acontece na sua vida. E aí eu coloco, geralmente, aquilo que te irrita, te domina. Precisa ter muito cuidado com isso. A partir disso aí, que você passa por uma situação de dificuldade, você precisa se concentrar, dar foco, para pensar da seguinte forma. Nessa situação, eu perdi, ganhei ou aprendi? Porque a maioria está no automático. É como eu falo da questão de Copa, está no automático e a situação da dor não traz aprendizado, porque ele não vai verificar o que deu errado. Então seria a melhor forma de você treinar a mentalidade. E me diz uma coisa, querer o sucesso todo mundo quer, né? Todo mundo quer o sucesso financeiro, o sucesso social. Mas como é que eu posso transformar o desejo de sucesso de fato em algo possível, algo real? Ou por onde eu começo? Certo. Quando eu falei anteriormente sobre a questão de tua singularidade pessoal, ela realmente tende a trazer você, eu subo mais a régua em relação a isso, você se transformar em divino. Por que eu chamo de se transformar em divino? É você basicamente fazer aquilo pelo qual você foi criado, em cima aquelas habilidades, dons que eu comentei, né? Competências, aptidões e tudo mais. Então, basicamente, como é que seria feito? É você fazer algo que você realmente ama, que te dá propósito, porque é isso que vai te fazer a ter esse sucesso. E olha só como é interessante, tá? Isso até é um conhecimento autoral, tá, o Edmilson, se você pensar, porque eu imagino da seguinte forma, quando você tem alguma coisa que os outros não têm, porque as pessoas são singulares, todo mundo tem uma característica de ser único. Aqui, ó. As pessoas são singulares. São singulares, ou seja, só existe um Edmilson do Advogar e Empreender, um Edson Caval, tal, ninguém é igual, a gente tende a se tornar cópia por causa da conformidade social. Mas olha só,
Se você pensar bem, eu tenho todas as aptidões que são minhas, ou habilidade, ou competência tal como eu comentei, e isso a vida vai te mostrando, mesmo que você não perceba. Um amigo que te pergunta, que vai o tempo todo, poxa, eu vou no Edmilson porque ele sabe resolver isso aqui sem esforço nenhum. Isso é uma característica só sua, tá? Agora, quando você tem esse dom, habilidade, competência e tudo, e não usa para os outros, só para você, ela de certa forma é egoísta. Ela pode até te dar um sucesso financeiro e tal, mas as pessoas se realizam quando tudo que ela tem de melhor é em prol dos outros, é do coletivo. Então, quando você mata, do ponto de vista de negócio, dá você pensar em ter um negócio sustentável, ninguém abre empresa para fechar, é para ela ser um legado, é para ser uma herança e tudo mais. E pensar de que forma eu estou contribuindo positivamente para o coletivo. Então eu imagino sempre nesse sentido, porque atrás de toda a tecnologia, atrás de todo o processo, sempre serão pessoas. Maravilha. Hoje, inclusive, na reunião coletiva, Sim. eu não sei se o amigo sabe, mas toda sexta ou toda quinta-feira nós temos a nossa reunião coletiva no escritório, em que reunimos todos os colaboradores, tudo. E hoje nós falávamos sobre isso, sobre o que é repercussão a nível de equipe, o que é ser equipe, o que é que a contribuição pessoal, individual de cada um pode gerar o efeito na equipe. E você fala uma coisa que é sensível para muita gente, né? Como criar uma equipe, como ter produtividade. E hoje, por incrível que pareça, coincidência, nós tratávamos sobre esse tema. Me diz uma coisa, quais são os métodos, o que é que o Edson pensa como uma forma de organizar uma rotina de operação, de empresário? Como é que eu posso conciliar a minha rotina pessoal com meus negócios? Sim, a primeira coisa que o empresário, principalmente o pequeno, né, tem que pensar é o seguinte: quem não faz gestão só dá pressão. Então precisa ter cuidado, porque quando você entra na operação, você termina não vendo o que acontece com a sua empresa. E como é que eu faço isso? Não tem outra forma, Edmilson. É planejamento e organização. Mas quando se fala em planejamento, observa, a gente está falando de uma coisa que está na tua cabeça. Então, primeira dica, transforme o seu planejamento em plano. E qual é a diferença disso? Leva para um papel. Leva para uma planilha, leva tudo. Eu, particularmente, depois com a idade, eu tenho 55, mas com carinha de 54, tá? O que acontece? Eu, há uns 3 anos atrás, você percebe, eu sou uma pessoa naturalmente agitada, tudo. É uma característica hoje, um problema que a maioria, quase todas as pessoas têm, mas o meu TDAH é em alto grau, sabe? De ter que tomar 4 Ritalinas por dia para poder realmente, eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tudo me deixa curioso. Então, como é que eu consigo gerenciar as minhas atividades? Através de um quadro com o mês, semanas e tudo na frente da minha mesa de trabalho. Então, no momento que eu tenho que fazer uma atividade, e inclusive usando algumas matrizes, às vezes eu utilizo a matriz Guth, né, gravidade, urgência, tendência, às vezes a matriz Eisenhower, que é para você pensar o que é importante, o que é do Lego, mas basicamente o quadro é minha salvação. De escrever com pincel as atividades, aquilo que tem mais importância, isso é como me organizo. Tá? Me diz uma coisa, no mundo corporativo, na prática, como eu diferencio uma atividade ou uma ação estratégica para apagar incêndios? Então, e eu vou te falar, viu, Edmilson? Eu trabalho há pelo menos aí, desses meus 30 e poucos anos de empresa, eu trabalho pelo menos uns 25 anos com empresas de grande porte. Sempre trabalhei com empresas de grande porte, eu vou te falar. Ela tem problemas tão grandes e graves como as pequenas. E justamente pela conta de processo, não sabe diferenciar aquilo que realmente onde precisa ser foco, em cima de uma atividade fim, que se mistura com atividade meio que não tem tanta, vamos dizer, importância. Ela está lá no processo, mas o foco termina se desviando e o que acontece quando se fala de empresa de grande porte, que pode errar, né? Ela pode errar porque, vamos dizer, ela tem mais capacidade de recuperar. Exatamente. A pequena não pode. Então, a melhor forma é você definir processos na tua empresa. E quando se fala definir processo, o pessoal pensa assim, precisa de uma consultoria. Não, quando a gente fala definir processo, é você realmente até escrever de um modo bem simples. Peraí, como é que, a partir do momento que entra uma pessoa que vai fazer uma compra, ela vem direto num balcão, ela faz isso, então vai mapeando quem está envolvido nas pessoas, para ele reduzir aquilo que é tarefa de processo ou tarefa que de repente não agrega nada, daquilo que precisa ter uma maior importância. Então, se falar em uma palavra só nisso aí, é por isso que eu digo, empreender, como definição para mim, esse nome é realizar. E aí, para você ter esse controle e tudo, é planejar, não tem jeito. E é o tempo todo, tem que estar revisitando. Eu acho até interessante quando se fala, eu vou empreender para me trabalhar do jeito que eu quero. Meu amigo todo é empresário de sucesso, ele trabalha muito mais do que se fosse qualquer funcionário de qualquer empresa. Hoje eu citei isso na nossa reunião, a gente falava sobre a obrigação do gestor, né? Sim. Ninguém
Ninguém tem a obrigação de acompanhar o gestor, porque é ele que Sim. está ali na direção do caminhão que carrega toda essa estrutura. E a gente sabe que nós somos o primeiro e sempre seremos o último do dia a abrir e fechar o nosso próprio negócio. Exatamente. Porque sem essa dinâmica, muitas vezes você perde a mão na massa e acaba que perde, de fato, o foco, vem descontração, você procrastina de alguma forma, então isso gera um efeito negativo no seu negócio. Isso. Na tua opinião, onde é que os empresários ou os empreendedores estão errando? No sentido De gestão, de crescimento, de planejamento, diante do contexto em que nós vivemos, de crise econômica, de pandemia. Onde é que você acha que os empresários e os empreendedores estão errando? Então, se a gente for pensar um pouquinho, eu vou dar alguns dados estatísticos aqui, Edmilson, por exemplo, né? Praticamente aí em torno de 90% das empresas no Brasil, elas são empresas de pequeno porte. Quando eu falo empresa de pequeno porte, elas são empresas que vão do MEI até a empresa de pequeno porte que fatura até 4 milhões e 800, né? O MEI faturando 81, de grande porte 4 milhões e 800. O MEI, por exemplo, no Brasil, ele é responsável por quase 60% do PIB. Do PIB brasileiro. Olha só que interessante. 99% dos negócios que são fechados no Brasil são por empresas de pequeno negócio. Aí você vê a importância. E aí a gente vê nesse sentido que o maior grau de importância dessas empresas está naquelas que realmente onde o proprietário tem pouca gestão e muita operação, termina fazendo tudo, né? Então, basicamente, quando se fala de querer ter sucesso, ele tem que conhecer o caminho da empresa como um todo. E aí eu vou te citar até alguns dados, talvez você saiba também, em relação a essa característica de empresa. Olha, foi feito um estudo pela ONU na década de 60, foi feito por um psicólogo de Harvard, que é o David McClelland, é o mesmo psicólogo que ele desenvolveu a teoria das necessidades adquiridas, que era uma teoria de motivação, que ele dizia que as pessoas só se motivam por afiliação, relacionamento, se motiva por poder, certo? Ou por realização. O que acontece? Nesse estudo, ele passou 2 anos estudando o mercado, 3 continentes, tudo, contratado pela ONU para responder o que leva um empreendedor a ter sucesso. E olha só o que ele descobriu, 3 características muito importantes depois de 2 anos de estudo. A primeira, a maioria dos empreendedores não tinha um nível acadêmico, ou seja, não precisava estudar, ter uma carreira acadêmica para ter sucesso. A segunda, a maioria dos empreendedores já tinha quebrado pelo menos 2 vezes. Ou seja, faltamos naquela mentalidade. Eu quebrei aqui, eu já sei o que não fazer. Porque estratégia é você saber o que você fazer e o que não fazer. Então, o aprendizado. E o terceiro, características incomuns que a maioria tinha. Aí vinha comprometimento, correr risco calculado, sabe? Eficiência no negócio, persuasão. Então, essa é a dica toda que precisa ver, sabe? De ter que isso é um estudo acadêmico maior. Que, inclusive, aqui, para quem está nos assistindo, desculpa, é o que gerou o curso do Empretec, que é o melhor curso de empreendedorismo que existe no Brasil, que é a metodologia da ONU e que é feito pelo Sebrae. Olha que interessante. Para quem não sabe, muita gente que está nos assistindo não sabe, eu conheci o Edson na época em que eu fui consultor do Sebrae. Isso, né? exato. Tanto o Recife. Eu levei você para atender um grupo nosso. Pois é, rodei o estado de Pernambuco, e aí foi nessas idas e vindas que, inclusive, eu conheci a minha esposa e também devo aí a você esse benefício, né? Foi um prêmio na minha vida. Certo. E sua vida mudou, né? Depois Sandra de Araripina, o lugar que a gente se conheceu e fez muito negócio. Amigo, qual o segredo para se construir uma equipe de qualidade e que gere, de fato, produtividade? Essa pergunta é muito legal, Edmilson, sabe por quê? Eu comecei a ser líder muito cedo. Eu trabalhei por empresa, eu sempre trabalhei com a área de tecnologia. E assim, até para ser mais específico, eu comecei a minha carreira em Rio Branco, no Acre. O Acre existe, viu? Não é um estúdio do Projac. Eu casei com a acriana, minha filha é acriana. Mas olha só, eu sempre percebi de ser um observador do comportamento humano, certo? Eu sou muito ligado em pessoas, como eu já falei, eu me energizo com pessoas, eu entendo que as pessoas são importantes, que existe jeito para tudo quando é pessoa. E aí, como é na questão da equipe? Eu costumo avaliar que muitas vezes a equipe ela é improdutiva porque as pessoas estão no local errado. Não estão executando aquilo que precisa. Exemplo, eu pegava, por exemplo, um funcionário para fazer determinada atividade que precisava de produção e ele era muito lento, porque a característica dele é de análise. É para problemas que são mais complicados. Já colocava esse cara com poder de análise no que era de produção. Quer dizer, não vai dar
não vai casar, não dá certo. Então, eu tenho uma definição quando você fala de formar equipes que são realmente produtivas, que são competentes, eficientes, tá? É que nivelar a equipe é tratar as diferenças. Isso é nivelar a equipe. Existe uma ideia errada, né, no mercado de dizer, vamos nivelar a equipe, transformar todo mundo em robô. A cópia que eu tanto falo, sabe, de conformidade. Não, você vai investir naquilo ali, na característica que o cara tem, na singularidade pessoal que ele tem lá. Então, se é um cara de produção e tem dificuldade de poder de análise, assim, para problema mais complicado, coloca ele na produção. O cara de análise joga onde precisa de análise. Então, as minhas equipes sempre foi trabalhada dessa forma e posso te garantir, em 100% das vezes dá certo, quando você consegue mapear as características das pessoas. E para aquele empreendedor que não tem equipe, muitas vezes é ele só, ele, a esposa, ele, os filhos, de que forma a comunicação ou as ações dele podem interferir nessa questão da produtividade, do crescimento financeiro, do crescimento social? Perfeito. Esse aí já é o segundo passo, ou talvez o primeiro da pergunta anterior, Edmilson. Porque se você pensar, a primeira regra da liderança é você é o culpado por tudo. Então, quando você é proprietário, independente do porte da empresa, é entender que você define a cultura da tua empresa. E eu vou te citar um exemplo muito interessante de pequenas empresas. Você imagina, até mesmo pegando quando você faz algum tipo de solução, uma consultoria, um curso para empresário, ele manda o funcionário dele. Imagina, tem um curso de planejamento estratégico, o empresário manda o funcionário. Quer dizer, é ele que dá a diretriz. E outra coisa, como proprietário lá, como empreendedor, ele tem que dar esse exemplo. É como eu falo, é ele que cria a cultura da empresa dele. Então, ele tem que dar esse exemplo do ponto de vista de produtividade, de estar fazendo reunião com a equipe. Eu, particularmente, vejo pequenas empresas... Praticamente não existe uma reunião, um alinhamento com as pessoas, de saber o que pode melhorar, pegar opinião. Então, o que se faz numa empresa grande, dá para fazer na empresa pequena também. E o responsável é o proprietário para dar essa cultura e o exemplo para os outros. Werson, do ponto de vista de gestão empresarial, para aquele empreendedor que muitas vezes ele tira do seu próprio negócio a sua subsistência de fato. Sim. Não há um resultado financeiro e uma diferença de lucro para que isso possa... ser explorado por ele, ser utilizado pela família. No seu ponto de vista, o que é que hoje no Brasil o poder público vem incentivando os microempresários, os empreendedores, os MEIs? Existe alguma ferramenta do ponto de vista de público mesmo, ofertado pelo governo, seja federal, seja estadual, ou para quem está aqui no Pernambuco, em Recife especificamente, existe alguma campanha, existe algum recurso que o empreendedor pode ir buscar para tentar alavancar o seu negócio, gerir o seu negócio com mais qualidade, ter mais conhecimento sobre como empreender? É interessante, tá, Edmilson? Porque assim, a maioria das soluções que são mais simples para empreendedor, ela está muito ligada à capacitação. Ele não está diretamente, por exemplo, a liberar algum tipo de recurso para a própria produção, para o próprio crescimento. E isso não é dizer assim, no Brasil não tem crédito para as empresas? Tem. O problema é a burocracia para se liberar. O que é que acontece? A maioria de editais, FAMP, que tem aí pelo Sebrae, do Banco do Nordeste, todos esses editais que é para pequenas empresas ou até para empresas de grande porte, ela exige um nível de documentação que é muito complicado o empresário, principalmente se ele for pequeno, se adaptar. É entregar certidões, tá entendendo essa coisa toda? Então, é realmente um ponto que deveria reduzir, até porque no Brasil existe uma ideia muito errada de achar que é o governo quem gera riqueza, quando na verdade quem gera riqueza são as empresas privadas. Humberto de Campos, economista brasileiro na década de 70, já falava, o combate à pobreza começa com respeito a quem gera riqueza. E quem gera riqueza são as empresas. E você vê o nível de dificuldade para conseguir um crédito, para poder crescer. Você vai num Banco do Nordeste, por exemplo, pode citar o nome, né? Pode. Não tem problema banco aí, por exemplo, existe crédito desde o pequeno até as empresas maiores, mas tem empréstimo que leva 6 meses para sair devido ao nível de burocracia. E aí quer dizer, a pequena empresa não tem esse tempo hábil para poder ficar esperando, né? É lógico, existem alguns editais, por exemplo, se você quer fazer algum tipo de inovação. O Sebrae, ele tem uma linha de crédito que ele subsidia 70% se você quer montar um site, quer registrar algum tipo de marca, uma embalagem, você quer comprar um tipo de sistema pro seu, ele vai. Ou seja, esse tipo de edital é legal. Então, você faz o cadastro lá, né, que se chama até Sebrae Tech. E aí é escolhido dentro dos fornecedores para dar uma solução para você e do valor o Sebrae paga 70%, você entra com 30% só daquele serviço ou produto que você está precisando e ainda é parcelado aí para o empresário.
Show de Alguns bola. editaram dessa forma. Eu te perguntei isso porque recentemente um cliente que é o mentorado nosso do programa Advogar e Empreender perguntou, né? Edmilson, pô, é muito difícil obter crédito, às vezes até crédito para o conhecimento. Ele queria fazer uma capacitação e não tinha condições mesmo financeiras de fazer. E isso, de certa forma, vai impactando na produtividade da empresa dele. Com certeza. Ele sentiu a necessidade de se capacitar para poder gerar mais renda. Agora é interessante, tá, Edmilson, nessa linha, isso é uma coisa que é muito fácil de se fazer. Você, por exemplo, pegar um consultor, tá? Principalmente consultor financeiro, para fazer a elaboração de plano de negócio. O que a maioria das instituições bancárias precisam? Da garantia que, de certa forma, o teu negócio está planejado, ele tem uma tendência a realmente ser remunerado, você vai ter capacidade de pagamento, então um plano de negócio ajuda, eu diria, 80%. Você pegar um consultor dessa área financeira, pedir a ele para fazer todo o plano de negócio e aí você apresentar em qualquer instituição bancária. Ele vendo que tem viabilidade, pode ter certeza que o crédito é liberado. Isso para banco privado. No caso do banco público, tem que ver se suas certidões, aquela coisa toda vai estar... mas né? Existe essa possibilidade, tá? Deixa eu voltar um pouco aqui ao tema da cultura empresarial. Hoje o empresário, o empreendedor, ele que está nos assistindo, ele pode até perguntar assim, a ele próprio, por onde eu começo? Você fala na abertura de um negócio para iniciar? Não só a abertura de um negócio, mas ele já tem um negócio, ele já está operando, mas ele não tem cultura, ele não tem o que eu escrevi no meu livro, ele não tem o foco, ele não tem o conceito, ele tem a dedicação. Eu escrevo como se tornar um profissional CDF, né? O que o foco, o conceito e a dedicação transformaram as minhas operações, os meus negócios e onde eu cheguei com apenas 36 anos. Show. E aí eu lhe pergunto, como criar essa cultura dentro de uma empresa que muitas vezes é individual, do empreendedor, um MEI, um ME... De que forma ele começa? Então, eu sempre oriento, e é interessante a gente pensar dessa forma, por isso que eu questionei desde a abertura a continuidade. A empresa ela é um organismo, de certa forma, um organismo vivo, vamos dizer, né? Que está sempre andando lá e dependendo da gestão e tudo, mas é como se fosse um organismo vivo. Então, o que acontece, Edmilson? É interessante o empresário estar revisitando a modelagem do negócio dele o tempo todo. E como é que fez? Através de ferramentas mesmo, usar, por exemplo, um quadro Canva, tá entendendo? Do Alex Osterwalder. Então, basicamente, tá revisitando para ver se, por exemplo, até hoje, o valor do negócio, se o segmento, sabe? As ferramentas de gestão, de comunicação com o cliente, agora modelar de forma profissional. Se ele, de repente, não tá num momento legal, tranquilo financeiramente, para, por exemplo, trazer um consultor para fazer isso, que ele faça isso de certa forma com a equipe dele, sabe? Em termos de reunião, avaliando, cara, onde é que a gente pode melhorar, ouvindo seus colaboradores e verificando os pontos falhos da empresa. E um detalhe muito importante para quem empreende, você só consegue fazer gestão de fora para dentro. Só de fora para dentro. Você não consegue se você estiver inserido dentro da operação, porque você passa a ser um problema dessa gestão. Então, a gestão de certa forma, também pensar da seguinte forma, a empresa tem que andar sozinha. Ela não precisa de mim. Isso é a melhor gestão. Maravilha. Depois no final eu vou fazer uma observação aqui do que eu me propus aí, completar 6 meses de uma rotina diferente. Sua meta. Hábitos, hábitos. Amigo, a cultura, ela, de certa forma, ela pode gerar pontos positivos e negativos na tua operação. Sim. Mas como é que o empreendedor, com pouco recurso que ele tem, ele pode criar um ambiente de soluções positivas que consiga, de fato, aumentar o seu faturamento, consiga ter uma riqueza financeira? Eu sempre digo que riqueza nós temos várias. Sim. Riqueza de família, riqueza financeira, riqueza social, riqueza religiosa. E um dos pilares de uma vida do empreendedor, do empresário, é, de fato, a riqueza financeira, que é aquilo que gera resultado da sua operação. Mas a cultura, de que forma eu posso melhorar a minha cultura para que isso tenha um resultado positivo na minha receita, no meu faturamento? Perfeito. Existe um mantra aí do Peter Drucker na década de 70 que ele dizia que a cultura corporativa come a estratégia no café da manhã. Você vê o quanto ela é forte, né? Uma cultura pode distrair a estratégia da empresa. Já deixa eu abrir aspas aqui. Como é? A cultura corporativa come a estratégia no café da manhã.
logo cedinho. Então, olha, quando se fala de estratégia, se lembra do início, né, Edmilson, eu falei, né? 10% é estratégia, 90% é execução. Ele só vai conseguir, independente se ele vai usar, até porque quando a gente fala de empreendedor raiz, o cara parece que ele tem a sacada sem ter feito curso nenhum, ele já nasce com aquilo no sangue, né? De tomar a decisão, de aprender a conviver com o risco, porque o empresário de verdade, ele convive bem com o risco e até gosta. Ele gosta do risco, tá entendendo? E a maioria das pessoas não. Por quê? Porque ele aprendeu a correr o risco calculado, né? Para tomar as decisões dele, porque é isso que é legal. Agora, estratégia é, você tá olhando sempre para futuro, e criando cenários. Ele tem que estar criando cenários o tempo todo. De possibilidades. De possibilidades. E pensar como é que está o meu concorrente, quais são os produtos, o que estão inovando. E isso quando a gente fala do ponto de vista de crescimento e até de sustentabilidade da empresa, dela sobreviver, porque ela tem dois trabalhos, a empresa, né? Ela tem que se sustentar, quando fala sustentável, e competir. São dois pontos totalmente diferentes. Tem empresa que está só se sustentando, ou seja, vive do giro e não sai daquele ponto para crescimento. Então, ela tem que competir no mercado. Então, é criação de cenários o tempo todo, avaliando. Nesse contexto, do que é que... Claro, você tem uma know-how aí, uma experiência de gestão empresarial larga, extensa. Sim. Eu fico até feliz quando eu leio um currículo como esse, que eu digo assim, rapaz... Pergaminhos. De fato, a gente tem muito a aprender, né? A gente, todos os dias nós aprendemos alguma coisa, mas é num contexto de uma conversa informal como legal. Essa aqui, que a gente vê que... Mas assim, hoje, de que forma o empreendedor ele pode criar elementos para constituir uma cultura? O que é cultura? Porque muitas vezes a gente lê sobre isso e quando questiona por exemplo, mentorado, diz, mas Edmilson, eu não sei o que é cultura. Sim. O que é uma cultura, para quem ainda não leu sobre isso? De certa forma, dentro da empresa, a cultura vamos dizer, é o modo como a empresa se conduz em relação a todas as áreas dela, consumidores, a colaboradores. Então, quando a gente fala os valores que ela segue, os princípios, como trata colaboradores, como atender, tudo isso é a cultura. Então, por exemplo, se você entra numa determinada empresa para comprar determinado produto, ser mal atendido, aquilo faz parte da cultura. Pode ir atrás. Se um colaborador te atende mal, possivelmente é o que acontece lá dentro a partir de quem está na direção estratégica, vamos dizer assim. Então a cultura termina sendo isso. E ela é muito, de certa forma, eu não vou dizer nem contagiante, ela é contaminante, porque é forte. Aquilo que é ruim parece que termina sendo forte, né? Interessante. Mas é isso, sabe? E de que forma você pode criar uma cultura positiva? Realmente ser muito taxativo, sabe? Radical em relação àquilo que você quer para sua empresa. Então, se eu não eu quero que meus clientes sejam tratados muito bem, eu dou o exemplo e exijo isso dos meus colaboradores. Eu aceito negociação, então vamos negociar da melhor forma. Então, é um passo que tem que ser dado pela direção estratégica. O tático, ele só segue o que está lá e principalmente o operacional. Seria mais ou menos isso, tá? É lógico que isso não é do dia para noite, né? Isso pode se levar anos, como eu te falei. Leva-se anos para que, a não ser que de uma empresa pequena, como a gente vê bastante, já existe isso muito embutido no proprietário, no empreendedor que está ali, e ele conseguir realmente repassar isso para a equipe. Maravilha. Na tua opinião, como é que um gestor pode operacionalizar com a equipe para que ela seja ética e produtiva? Sim, a gente volta ao mesmo ponto. Primeiro, hoje em dia, né, Edmilson, está muito forte, principalmente dependendo do porte da empresa, o compliance. Hoje está, basicamente, eu trabalho com a maioria das empresas que o compliance ele termina sendo um setor da empresa que é ligado direto à presidência, para você ver o nível de importância, né? E isso verifica como é o relacionamento com clientes, com colaboradores, com fornecedores. Então, um negócio muito forte. Então, isso termina sendo da mesma forma, né? A gente termina falando um pouco do universo de pequenos negócios e percebe que ela não é forte nesse sentido. Mas aí, olha só, eu vou usar para tentar até, de certa forma, resumir essa situação para quem tem a sua empresa, que ainda não está muito grande, é falar o que se dizia, né? Que a força mais potente do mundo não é a energia nuclear nem o motor a combustão, é a vontade. Ou seja, querer implementar, é querer. Ou seja, a gente entra novamente nos 90% de execução. Eu ir lá, atitude, e eu quero fazer a minha empresa dessa forma. De outro jeito, não vai acontecer. Não vai. Na sua opinião, como é que o empreendedor pode transformar um risco ou um erro
ou um prejuízo financeiro em aprendizado? Bem, olha só. Primeiro, assim, quando a gente eu fala... faço essa pergunta só Sim. te interrompendo, Fica à vontade. porque depois da pandemia, muitos mentorados tiveram muitos problemas com isso. De que forma eu consigo absorver o erro cometido ou o prejuízo financeiro e transformar ele em um combustível para que eu possa revisitar minhas práticas, revisitar minha operação, revisitar a forma de gestão, seja de pessoas, de processo, gestão como um todo, e criar um diferencial competitivo para que eu volte à tona para a minha operação ter um faturamento sólido, sustentável. De sofrer o menos possível, né, Sim, nessas claro, situações essas aí, né? intempéries. A pandemia, ela é um bom exemplo, né, de aprendizado para todos, porque ela foi um cisne negro, né? Um cisne negro no mercado, ou seja, todo mundo só conhecia cisne branco, até descobrir que tem um cisne negro. E aí aconteceu esse caos e ninguém estava preparado. Então, houve assim, vamos dizer, muito erros de interpretação. Por exemplo, entendi naquele período lá que você fazia a tua digitalização da tua empresa, né? Fazia a transformação digital, era vender pelo WhatsApp, por exemplo, quando na verdade não é dessa forma. Mas olha só, quando se fala nesse sentido de você transformar, o que toda empresa precisa, o Edmilson, para justamente ajudar nessa tomada de decisões que possam trazer uma decisão errada ou alguma coisa, o aprendizado é ter indicadores. Observa. Pequenas empresas, basicamente, não tem indicadores, mas você também pequeno tem que ter como empresa grande, você tem que ter, por exemplo, qual é a tua meta de captação de clientes, qual a tua ideia de faturamento, de lucro, para poder o quê? Você ter o menor risco na hora de tomar uma decisão que pode trazer um impacto maior lá na frente. Então, basicamente, por que as pequenas empresas sofreram nesse período? Não tinha indicador nenhum. Era levado pelo mercado. E outra coisa, a maioria dos pequenos empreendedores também, ele não sabe diferenciar, por exemplo, o que é faturamento, o que é margem de contribuição, o que é lucro, ele mistura tudo. Ou seja, eu vendi e recebi, isso aqui é meu lucro. Não, gente, é margem de contribuição. Você precisa tirar todos os teus custos iniciais, custos fixos, variáveis para entender. E olha que a gestão financeira, ela não é uma coisa muito forte no brasileiro. Eu vou em muitos debates, né? Como economista, eu falo que são aprendizados, ensinamentos que deveriam estar na nossa base acadêmica. Marketing, gestão financeira, política, economia, isso deveria começar na base. É por isso que a gente sofre tanto depois, né? Na vida adulta, para abrir negócio, porque não tem. E até complemento para quem está nos assistindo, Edmilson, é a história. O banco, ele não é um vilão quando você está empreendendo, não. Inclusive, eu digo, se você é empreendedor, tem uma empresa ou vai abrir uma nova empresa, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Então, se você tem um capital, sei lá, joga lá 40%, 50% e chama o banco para correr o risco com você. Banco é vilão, isso com certeza, se você é uma daquelas pessoas sem gestão financeira que pede empréstimo para pagar dívida. Aí, realmente, aí você já tem que pisar o pé no freio, que é complicado, mas te ajudar a crescer é o melhor parceiro. Eu lembro quando eu comecei a operação do escritório de advocacia, há muitos anos atrás, e era eu e a Cássia, que hoje ainda está conosco. E desde aquela época, em 2013, eu já tinha indicadores escritos. Né? Tinha planilha de Excel em que eu estabelecia a meta a nível de clientes, de captação, de faturamento e de custo. E aí a gente vai crescendo e eu sempre comento isso como exemplo. Na pandemia, muitas pessoas fecharam, muitas pessoas quebraram, mas eu cresci. Eu consegui aproveitar a pandemia de modo que mesmo com a justiça, que foi fechado, inclusive, né, ficou um período sem atividade, a gente conseguiu penetrar em outros mercados. E tivemos mais tempo para pensar de forma estratégica. E isso fez a diferença. E hoje com os indicadores, né? Aquilo que teve uma decisão errada, ficava muito fácil, né? Você visualizar que o planejamento deu certo em cima dos indicadores e trazer esse aprendizado para não acontecer Porque o grande novamente. problema do empreendedor, às vezes, é que ele não tem esses indicadores, ele não sabe nem quais os indicadores que ele poderia utilizar. Por exemplo, faturamento, a lucratividade, quantitativo de atendimentos, conversão de clientes, clientes em si, contratos, enfim. O que é que hoje nós poderíamos elencar como indicadores indispensáveis para um empreendedor? O primeiro que é o culpado por a maioria do fechamento de empresa. Você sabe que no Brasil, uma empresa só pode ser considerada consolidada após 4 anos da abertura. Por quê? Em torno de 70% das empresas fecham em até 2 anos. Tá? Olha só que número. E pode chegar a 70% até os 4 anos. Por isso a gente considera que é consolidado depois dos 4 anos. Ou seja, ela está sobrevivendo. Tá? Então, finanças. O que é que acontece? Dependendo do porte, principalmente os pequenos,
é o cara que todo o recurso ele sai de um bolso para outro. Ele não sabe diferenciar o CNPJ do CPF. Então, finanças em primeiro lugar. Saber que a empresa é um ente à parte. Ou seja, se eu vou estar mexendo com o recurso, tem que ser muito planejado. Casar, por exemplo, os recebimentos com as contas a pagar. Então, seria o primeiro passo. Segundo, você tem um portfólio de clientes. Precisa controlar esses clientes, sabe? Hoje em dia a gente sabe, né, que o cliente omnichannel, que é aquele cliente atual que ele quer ter experiência da internet, ele quer ir na loja física, ele tem vários canais para poder escolher. Então, tu tem que saber quem é teu cliente. Indicadores de captação, quantos clientes eu tenho, qual é a média que eu preciso. E aí vem a parte de lucro, que seriam basicamente os indicadores iniciais. Mas não pode deixar de ter indicador, sabe, Edmilson? Entendi. Eu queria fugir um pouquinho aqui, rapidinho, um assunto no que você falou aí da pandemia. Você tá à vontade, viu? Eu queria falar um pouquinho de Pernambuco, sabe, aqui do estado, para você ver como é interessante. Pernambuco, ele teve um PIB em 2024, cresceu 4,9%. O do Brasil, 3,4%. O segmento que cresceu menos em Pernambuco foi o da indústria, em torno de 4,2%, ou seja, maior do que o PIB do Brasil, o crescimento. E o segmento que cresceu mais em Pernambuco, em 2024, o PIB lá foi o da agricultura, 12,3%, se eu não me engano. Agora, olha só que interessante, eu comecei a chamar, Edmilson, essa realidade, até porque a gente está falando de empresas, quando se fala de segmentos, comércio e tudo mais. Eu comecei a chamar essa realidade de realidade paraconsistente, que é um termo que vem da matemática. Isso por quê? A realidade paraconsistente, ela diz o seguinte, que duas variáveis contraditórias, elas podem existir sem que uma anule a outra. Aí como é que eu resumo essa realidade paraconsistente? É aquela brincadeira quando a gente chega no comércio, tem isso, cara, tem, mas tá faltando. Olha só, tem, mas tá faltando, ou seja, consegue viver com as duas variáveis. E por que eu faço isso em relação à economia de Pernambuco? Cara, eu não consigo compreender como é que um estado com essa pujança, com vários segmentos econômicos, né? Nós temos, Edmilson, quase 50% da força de trabalho da mão de obra aqui informal. Aí você entende como é interessante o advogar e empreender numa situação dessa? É que a gente vê que as pessoas estão aí, criam termos, por exemplo, né, mais taxa de desemprego, a taxa de desocupação, porque o cara pode estar desempregado, vai estar procurando. Mas aí explica muito do que a gente está conversando. A maioria das empresas são abertas para ser gestão da sobrevivência. Se a gente tem quase 50% do contingente, né, informal, percebe claramente que o número de microempresa também o cara tá ali tentando, né? E aí vem um ponto, acredito que vocês sabem, nós somos o primeiro lugar em desemprego no Brasil. A gente fica brigando com o estado da Bahia, sabe? Primeiro lugar é Recife, mesmo tendo diminuído, tá? E aí a realidade paraconsistente, para a gente resumir, para nossos empreendedores, futuros potenciais empreendedores desenvolvimento econômico, pelo menos o que eu vejo aqui no nosso estado, não acarreta em desenvolvimento social. Principalmente para as empresas. Entendi. A partir desse cenário econômico que você fala, de onde é que o empreendedor pode tirar forças para abrir o negócio ou melhorar a sua operação? Sim. O que é que, do ponto de vista de consultor de gestão empresarial, você pensa sobre isso? Olha só, geralmente quando fala assim de abrir, a gente geralmente está limitando muito realmente a esse pequeno, tá? O que eu oriento a quem tem realmente algum tipo de expertise, algum tipo de produto, serviço e já entende que quer abrir um negócio por oportunidade, porque eu vou frisar bastante isso, Edmilson, não adianta abrir por necessidade, porque a gente cai naquela história do empreendedorismo de palco, né? De fórmula de lançamento, que você vende uma solução para 100 mil pessoas, dá certo e o cara diz que o negócio é um sucesso. Empreender, infelizmente, olha, não precisam concordar comigo, tá, pessoal? Mas não é para todo mundo. Eu entro no termo novamente de dizer, não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido, tá? Porque geralmente é botando a mão na massa. Então, nesse sentido de você pensar em empreender, procure órgãos, que tem vários órgãos aqui que ajudam o empreendedor. Primeiro, para modelar. O que eu chamo de modelar quando se trata da primeira empresa, já voltando um pouquinho, é você tirar a ideia e colocar no papel. Colocar a ideia lá no papel. Procura aí um Sebrae, salas do empreendedores, prefeitura que tem serviço exclusivo para isso, para te ajudar nessa ideia que você tem, que aí ele vira por oportunidade. Por necessidade, só por ter renda, reavalie. Isso acontece muito com pessoas que perdem o emprego, né? Recebe lá aquelas rescisão e por ideia de alguém vai investir num negócio e o negócio não dá certo. Pois aí cai na informalidade, volta pro mercado. Aproveitando isso, que é o gancho que agora virou moda das pessoas que estão em transição de profissão. Sim. Muita gente já está há muitos anos em uma operação e aí não se sente mais satisfeito
E aí eu fico, às vezes, me questionando onde é que está a cultura pessoal dessa pessoa que desprendeu tantos anos naquela operação e aí sai, é pensado e é jogado em uma outra área. O que é que, do ponto de vista do empreendedorismo, essa pessoa pode extrair, considerando que tem tantos conceitos, tantos elementos Sim. que ajudam o empreendedor a crescer, a fomentar seus negócios? O que a gente pode sugerir a nível de solução para essas pessoas? Olha só, um requisito inicial para que você vá com a ideia de dar certo, de ter uma expectativa e dar certo, a primeira coisa, eu vou voltar lá no início da nossa entrevista aqui, tá? Da singularidade pessoal, é você fazer algo que você ama. Não adianta você querer empreender, por exemplo, tem muitas pessoas que saem da atividade dele, por exemplo, lá de uma empresa, dele, que ele sai de seletista e vai tentar fazer o negócio da mesma atividade, mas não é a atividade que ele abraça, que ele ama tanto. Então, procura essas qualidades que você tem, daquilo que você ama fazer, o que você gosta de fazer, para quem você vai fazer e qual é o resultado desse teu trabalho na vida das pessoas. Tende a dar certo, Edmilson, eu te garanto. Sabe por que eu acredito nisso? Porque foi o que aconteceu comigo. Tá entendendo? Eu lembro bem, é uma coisa maravilhosa de você ouvir das outras pessoas, porque o maior reconhecimento profissional que uma pessoa pode ter é outra pessoa querendo trabalhar com ele. E eu vi isso pelo menos 3 vezes, lá quando estava em outras empresas, como o Sebrae e outras que eu passei aí, eu quero você. Pra você ter uma ideia, até para ilustrar de forma, né? Eu vou matar a cobra e mostrar o instrumento com que eu matei o réptil, tá? Olha só, um amigo certa vez falou, né? Ele é dono de uma grande clínica de fisioterapia aqui, na verdade tem até 2, e o cara referenciou, atende cantores famosos e tudo mais, e ele, tô precisando treinar uns fisioterapeuta meu, liderança, tal. Eu, poxa, olha só, pra você ver a mentalidade que a gente tava falando, eu conheço muitos consultores, tal. E a pessoa falar pra mim, tu não entendeu, quero você. Aí como é que a gente pode acreditar numa singularidade que as outras pessoas estão vendo em você e você não acredita? Então tem que acreditar, sabe, Edmilson? Que aquilo que estão vendo de bom, você pode monetizar. Você pode monetizar. Isso aconteceu comigo. Das outras pessoas estarem, como lá, quando eu falei que trabalhei na Companhia Vale do Rio Doce. Teve que uma pessoa ver que eu tinha um jeito de professor e olha que interessante. Eu amo dar aula. E a coisa mais louca do mundo. Ainda me pagam para fazer isso, acredita? Wesson, a conversa está muito boa. Deixa eu só já modular aqui uma questão que é uma dúvida de todo empreendedor. O que é que a internet pode trazer de benefícios para as operações, para as empresas e para o empreendedor, na sua opinião? Olha só, a internet ela é um novo nicho, né? Tirando a parte negativa da infoxicação, tá? A gente vive intoxicado de muita informação. Eu gosto até de falar o seguinte, para ilustrar de forma bem simplista, né? A diferença da informação para o conhecimento, né? Informação é você saber que um tomate é um fruto. Conhecimento é saber que não se coloca um tomate numa salada de fruta. E é mais ou menos isso que a gente vive. Agora, existe um mundo de oportunidades, porque olha só, se você hoje imaginar, se você pagar uma inteligência artificial, você ganha dinheiro. Se for a tua praia que você faz, por exemplo, cria um agente de diagnóstico. Eu já fiz isso como teste e funciona, Edmilson. Você criar um diagnóstico empresarial através de um agente de IA que pode ser criado a partir de uma inteligência artificial do próprio chat. Tá entendendo? Eu, por exemplo, eu faço muitas reportagens, né, para o jornal daqui. Antigamente, o que eu fazia? Eu teria que estudar o assunto a fundo. Hoje eu peço para ele fazer um resumo, faça a verificação que é normal, para poder lançar o artigo. Então, é um mundão, tirando toda a parte de marketing digital, porque o marketing, você sabe, é para vender quem não compra de você. Então, é uma ferramenta hoje essencial e você precisa estar presente com o seu serviço, com o seu produto para continuar angariando clientes. E lógico, como ferramenta de crescimento. Você acha que hoje, nesse mundo de tecnologia, a internet consolida o seu posicionamento no mercado? Com certeza, eu acredito que é a forma de você chegar. É lógico que existem nichos, né, que precisa. Eu particularmente, tá, Edmilson? Eu não invisto muito na internet no meu trabalho assim, porque eu, de certa forma, eu já tenho uma consolidação com alguns clientes. E eu tenho uma agenda muito apertada, né, porque eu atuo com vários grupos. Mas para a pessoa que está se lançando, que quer ter basicamente uma visibilidade cada vez maior, isso prospecta. Realmente tem que fazer um ADS lá, pagar, que
que é garantido o resultado. Funciona muito bem. Entendi. E posicionamento mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. No contexto de inteligência artificial, você já adiantou aí? Sim. Antes mesmo de eu perguntar. Eu tô adiantado, né? Eu me empolgo. Como é que eu posso extrair de uma inteligência artificial elementos de crescimento do meu negócio, de qualificação de empreendedor, sem me tornar escravo dela? Então, olha só, a primeira coisa que eu gostaria de citar quando se fala em relação à tecnologia, até porque, né, como eu te falei, eu trabalho com tecnologia há muito tempo. Desde que eu iniciei minha carreira, trabalhei com grandes empresas. Hoje eu trabalho com uma grande empresa, a maior do Brasil. Sou consultor deles, né, de tecnologia. E assim, para mim é o seguinte, tecnologia, para mim, ela sempre será um meio de facilitar a vida das pessoas. Nunca será um fim dela mesma, como costumam colocar, tá? Então, basicamente, são programas, aplicativos que vai trazer mais produtividade para você. Então, nada mais do que isso. É como a gente comentou, qualquer tipo de inteligência ou aplicativo direcionado. E cito exemplo, tá? No mestrado do César, por exemplo, uma das atividades que a gente estava fazendo lá, eu criei um site na hora com IA. Eu criei um site para mostrar o serviço. Então, quer dizer, olha a produtividade que antigamente precisaria contratar uma empresa, tudo, e eu numa sala de aula, em alguns minutos, dizendo o que eu queria, uma IA dessas aí criou. Tá entendendo? Então, em termos de produtividade, é a melhor forma que você pode subtrair. Se você for expert, não, aí tem formas para você ganhar dinheiro, criando agentes, como eu falei, e outras formas. E essa questão da inteligência artificial, ela é importantíssima do ponto de vista até das minhas operações. Eu comecei a usar a IA efetivamente agora em 2026. Sim. E para vocês, advogado, né, a jurisprudência, tudo. É um mundo gigante. Eu fiz até um curso aqui em Recife, no Instituto Luiz Mário Moutinho, que é professor, e nós criamos lá um agente de IA na aula. Na aula, né? E aí ele te dá todos os elementos, desde que você saiba criar o seu prompt, saiba criar a sua persona, né? De modo que ela seja assertiva. Você consegue vender o teu agente, né? Você consegue vender o seu agente. Hoje para monetizar, hoje para você ter uma receita, você não precisa de muita coisa. Mas aí, de fato, tem que ter alguns pontos cruciais, que é o que é que você quer fazer da sua vida. Né? Exatamente. O que é que você gosta de fazer. Quando a gente criou o programa Advogar e Empreender, e aí quando eu comecei a rodar, a gente ficava observando o comportamento das pessoas. E alguns perguntavam assim, olha, mas isso é só para advogado? Não é só para advogado. Isso aqui é para empreendedorismo. Sim. Empreendedores, empresários, advogados, contadores, engenheiros, para as pessoas que muitas vezes estão precisando de um direcionamento e não conseguem identificar um programa de confiança, uma mentoria de confiança que você possa, de fato, entregar um resultado positivo. Hoje, Wesson, você presta alguma consultoria ou mentoria para alguém específico? Bem, hoje há 4 anos eu trabalho, né, para a Jeepway, é a primeira holding de mineradora de Jeepcita do Brasil. Basicamente eu trabalho com as maiores mineradoras lá do Araripe, das grandes mesmo, né? Eu faço muita mentoria também profissional, né, específico, e também, eu não sei se posso citar a empresa que eu trabalho também como consultor. Não tem problema nenhum, não. Eu trabalho com a Positivo Tecnologia, né, já trabalho há 5 anos como consultor dele, né, então eu avalio fornecedores, estou sempre viajando aí, pelo Brasil inteiro. Maravilha. Para quem não conhece, o Araripe é a Serra do Araripe, que fica em Araripina, no sertão de Pernambuco, e para quem não conhece e queira conhecer, vale muito a pena. Tem é o maior produtor de gesso do Brasil, mais de 95% do gesso sai daquela região ali, tá? E é lindo, a região riquíssima. Aí, ó, pra quem é pernambucano, pra saber, viu? Até 2010, Pernambuco era o maior produtor de mel do Brasil. A gente perdeu por causa da seca. Inclusive, tem uma reportagem aí da semana passada da Algo Mais, da revista, falando sobre o mel do Araripe lá. E hoje o Piauí é o maior produtor porque está comprando a nossa produção, porque faltou incentivo. Eu tenho uma amiga que é contadora, foi até presidente do CRC, que dizia, rapaz, não tome a água de Araripe que você não vai voltar mais pra Recife. Eu sei quem é. Pois ela tá fazendo um programa na CBN. Minha amiga também. Minha amiga Dogivânia, mandar um grande abraço para ela. Dogivânia, grande abraço, ela dizia isso, olha, tenha cuidado, porque quem toma água do Araripe não sai mais do Araripe. É uma grande amiga, Dogivânia. E ela é um amor de pessoa, todo ano a gente se fala. Sim. Amigo, o que é que um consultor ou um mentor pode gerar de resultado para um empreendedor, para uma empresa? Bem, basicamente, né, existe aí uma brincadeirinha no mercado de falar que o contador, o consultor, basicamente é uma pessoa que vai te dizer aquilo que tu já sabe, né, mas não toma ação.
Mas é assim, sabe, Edmilson, eu entendo que geralmente o consultor é muito necessário justamente nesse tipo de empresa que a gente conversou, sabe? Onde o proprietário está muito envolvido com a operação e não consegue ver aqueles gargalos. Então o papel do consultor é justamente ele criar uma estratégia, basicamente junto com o empresário, com toda a sua equipe, né, de staff lá que faz a gestão da empresa, para que se encontre uma saída. Mas é bem interessante a gente pensar da seguinte forma. O consultor ele não te dá a solução. Ele vai te dar o caminho, as orientações, mas toda a solução e implementação sempre cabe ao empresário. Então, muitas vezes acontece, eu já passei por isso, tá? De fazer consultorias aí com empresas menores e ir afunilando para uma solução, mas aí faltava o empenho do próprio empresário. Aí não tem como dar certo. Então, a gente verifica todos os processos, estrutura a parte financeira, vai conduzindo basicamente todos esses processos que existem na empresa e procurando soluções. Todo mundo em conjunto, afinal, a melhor forma de você ter uma boa ideia é tendo muitas ideias. E a gente só tem muitas ideias com muitas pessoas participando. Maravilha. Nesse contexto de consultoria, de mentoria, eu sempre digo que um dos pilares de um bom sucesso empresarial é ter o network. Sim. Para aquele empresário que muitas vezes nem tem CNPJ, ele não é nem cadastrado. Como fazer o network? Como é que você pode se aproximar das pessoas para dizer como é seu produto, qual é o propósito dele, qual é o seu objetivo empresarial? Eu vou te citar um caso bem interessante, porque network é uma das coisas que eu foco bastante, sabe? Eu já falei que eu gosto muito de pessoas, né? Mas o network eu trabalho direito. Olha só, eu vou colocar essa situação como eu comecei a dar aula, tá? Em faculdades. Eu dou aula em pós-graduação. Eu vi um evento, tá, de startups no LinkedIn. Era uma terça-feira, eu não quis ficar em casa assistindo a novela, né? Mas eu vou para esse evento. Quando eu cheguei lá, Edmilson, basicamente ia ter um concurso de startups na faculdade, né? Olha só, eu vi o evento no LinkedIn. E quem estava lá era um conhecido que estava promovendo. E eu, como economista, ele viu, Wesson, tu quer simular o banco de investimento nas startups? Eu disse, vamos. Então, o que eu fiz? Participei da banca como um banco. Fazia minhas observações, eram 10 startups, né? Depois de cada um eu fazia minhas observações. Final do evento, me chamaram para dar aula na faculdade. Uma prova cabal do network, tá? E foi como eu lhe falei, eu me descobri assim que é uma coisa que eu amo bastante. Mas aí, para todo mundo entender, gente, qual é a fórmula do network? Eu vou te dar a fórmula do network aqui, tá? Que alguns chamam de fórmula da amizade. Mas ele precisa de 4 variáveis, tá? Anota aí. Vamos anotando aí. Fazer esse exercício. Proximidade, a gente precisa estar sempre próximo das pessoas. Ter uma frequência, a gente precisa tomar mais café, viu? Mais junto. Proximidade, frequência, duração, o tempo que a gente ficar aqui for 1 hora, 2 horas, quanto mais ele acontecer, vai ficando melhor. E intensidade. A intensidade, ela tende a ficar cada vez mais forte quanto maior for a frequência, a proximidade e a duração. Então, são os 4 pilares que você tem para fazer um bom network. Esteja próximo. Homem, até interessante, né, Nilson? A gente começa a encontrar com um desconhecido, daqui a pouco a gente está cumprimentando. Não é muito parecido com as meninas, não. Mas os homens têm esse negócio, daqui a pouco você está conversando, teu amigo já quer tomar um todinho com ele e tal, né? Pois é. Eu tô com um grande problema, eu reclamava muito do meu pai, que quando criança as pessoas vinham falar com ele, opa, tudo bem? E aí, pai, como é o nome dele? Rapaz, eu não sei. Eu não lembro. Todo dia, eu passo Rapaz, por ele. hoje eu sofro disso. A gente roda muito, a gente como atua no Brasil inteiro, então volta e meia tô em São Paulo, tô no Rio, tô em João Pessoa, tô em Recife, tô em Petrolina, e aí você... Eita, quem era aquela pessoa ali? Então você tentar fechar esse ciclo, Isso. E aí eu vou além. Eu queria até citar rapidinho, tá? Te cortando rapidinho, mas é dizer que toda rede, sem de forma pejorativa e centro network, é uma rede de interesse, tá? Verdade. Indo um pouquinho além. E agora, como é que eu transformo minha rede de networking em alto nível? Bem, basicamente, né, isso é até um ponto interessante quando você fala de mentalidade de crescimento, mentalidade forte. Se alguém me perguntar qual é a melhor forma que eu faço para mudar a minha vida, a primeira coisa é mudar ambiente. Isso, certeza, mude de ambiente. É a melhor forma para você pensar num crescimento. De que forma? Aí você vai ter que verificar essa forma. E quando eu falo mudança de ambiente, eu estou falando de empresa, de local de morada, são detalhes mesmo. E aí você avalia até que ponto você pode dar essa passada. A partir do momento, Edmilson, que você consegue mudar essas variáveis de ambiente,
pode ter certeza que esse teu network ele vai se fortalecendo. É interessante que isso seja feito de forma muito intencional. É intencional. Eu, particularmente, eu treino para ser intencional o tempo todo. Tá entendendo? No que eu falo, quando eu quero criar uma polêmica, para sair de conformidade, todo mundo tá pensando igual. Quando todo mundo tá pensando igual é porque ninguém tá pensando. Aí eu lanço uma ideia diferente. Então eu acredito que começa o fortalecimento a partir da mudança do seu ambiente. Se tá no ambiente adequado, aquele de crescimento, comece a mirar naqueles que vão trazer mais resultado. Não é, pessoal, novamente citando, não é questão de ser pejorativo. Mas é a verdade que a gente precisa estar. É até aquele ditado, Edmilson, né? Ave com mesma plumagem voa junta, né? Me diz uma coisa, Wesson. Qual o papel? A gente falou sobre internet, ou como a internet penetra nas operações. Sim. E de que forma eu posso consolidar meu negócio a partir do contexto da rede mundial de computadores, mas como é que eu posso explorar a rede social para alavancar meu negócio, para expor meu negócio? De que forma eu faço isso? Eu vou até ser redundante, mas de forma segura. Sim. Como é que eu organizo isso? Como é que eu posso utilizar a rede social em prol à minha operação, ao meu negócio? Eu particularmente, tá, o Edmilson, eu entendo que para você pensar em partir para a área de tecnologia, usando mais num contexto de marketing, você tem que procurar profissionais que saibam fazer tráfego, tá entendendo? Que saibam fazer as suas postagens, que tenha realmente aquela constância o tempo todo, né, e frequência de postagem. É a melhor forma de você, como a gente fala sempre, de criar uma autoridade naquele teu nicho específico. E por que é interessante você nichar? Porque a ideia do sucesso no negócio que você tá é que todo mundo lembre que você é uma brand que todo mundo, quando pensa naquele serviço ou produto, só vai lembrar de você. Agora é interessante porque fazer isso de forma profissional, para que você não caia num ciclo do labirinto. Se você imaginar duas únicas indústrias que chamam seus clientes de usuário, é a de rede social e a de droga. Então a gente precisa sempre pensar nisso, né? Contratar profissionais para te levar a isso. O resultado sempre será positivo. Eu, por exemplo, eu já fiz alguns testes, algumas validações, eu mesmo, fazendo contratações de ADS, né? De publicações, e realmente você consegue aprofundar. Imagine você pegar um profissional que consiga falar da tua empresa, do teu produto, de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito profissional. Até porque no contexto de negócio, de empreender e de venda, você sabe que primeiro você vende a tua empresa, você vende o teu produto, né, e termina vendendo a você mesmo, sendo você mesmo. Entendi. Que é o que gera a reputação. Entendi. Me diz uma coisa, para quem está começando, você acha que é necessário você constituir, além da rede social, algum site, algum serviço de atendimento automático, esse chatbot que muita gente usa, né, essas secretárias eletrônicas? Você acha que, para quem está iniciando, isso é uma boa ferramenta? Olha só, por presença é legal, tá? Porque você imagina, se abrir um pequeno negócio, eu acredito que pelo menos para ter alguma presença digital é interessante, para você ver se tem alguém até falando negativo, porque pequeno negócio às vezes não tem nenhum tipo de presença digital, e o que acontece, estão falando alguma coisa negativa e ele não está nem sabendo. Do ponto de vista, já partir, por exemplo, para o IA ou bot, para fazer atendimento, eu já não acho muito interessante, tá? Eu acredito que a gente está ficando muito seco nos atendimentos, está se afastando muito de cliente. Ninguém suporta, e olha que quando você está falando com a inteligência artificial ou IA, aquele tempo que ele leva para te responder, ele é pago. E se você quer mais rapidez, o valor é mais alto. Eu quero que me responda em 10 segundos, eu quero que responda em 5. Então tudo é capitalizado, sabe? E é interessante a gente falar do ponto de vista de tecnologia, porque até o Fórum Econômico Mundial, ele já pensa em 2050, mais ou menos é o prazo que ele está dando, que vai existir uma geração de pessoas que serão inúteis, mas não inúteis no sentido da palavra, é inúteis de não serem empregáveis, ou seja, de você ter automação para tudo. E aí serve para quem, por exemplo, está pensando, poxa, a minha atividade hoje ela é programável, é repetitiva, é linear, é quase certo que ela vai ser automatizada, começa a avaliar se sua atividade é assim. Mas imagina um mundo onde as pessoas são todas atendidas por IA, por bots automáticos. Será que não vai ter um nicho que vai querer o contrário? Principalmente pessoas, apesar da nossa geração ser a última,
aqui da minha, que conviveu sem internet, né? A partir daí já praticamente todo mundo é nativo digital. Mas pensar, será que todo mundo vai aceitar? De repente é um nicho novo. E o legal da tecnologia do mundo é que as coisas vão se reciclando, vai mudando e vai surgindo um novo nicho de mercado. De repente, poxa, vai sair um grande nicho de pessoas que querem ser atendido presencialmente, com pessoas que vai cansar da máquina. Maravilha. Tudo é possível. Maravilha. Nossa conversa tá chegando ao final e... Passa rápido quando é bom, né? Rapaz, eu tava olhando aqui o tempo, meu amigo, faltam poucos minutos aqui pra gente encerrar. E minha equipe, com muita sapiência, com muita sabedoria, criou aqui um pergunta e resposta. Sim. A lei de Newton. Vamos lá. Toma lá da cá, né? Ser feliz ou ter razão? Ser feliz sempre. Coisa boa. É. O que é pra você dedicação? Dedicação, fazer o que a gente ama. Maravilha. E como eu aumento meu foco? Hum. Como aumentar meu foco? Dizendo não, aprendendo a dizer não. Rapaz, aprender a dizer não, eu tenho até que fazer um programa somente disso. É. Eu comecei a crescer quando eu aprendi a dizer não. É difícil. Inclusive, eu relato isso no livro, porque isso mudou a chave, de fato. Sim. A maior ferramenta de produtividade é você aprender a dizer não. É. O que é que você diria para o profissional que quer mudar de profissão? O que é que você diria para o empresário ou para o empreendedor que diz: estou chegando no meu limite e eu não tenho mais como resolver, eu não consigo mais pensar, eu não estou vendo mais solução? A vida é um sopro, faça o que você ama. Paz, que lindo, velho. Quem está na fase de transição, qual a recomendação que você daria? Eu daria a mesma forma. Quem está em transição, fazendo o que você gosta, o que ficou para trás, não vai te trazer saudade. Coisa boa. É. Eu antigamente perguntava às pessoas qual era a missão dela, mas missão ela tem começo, meio e fim, né? É. Hoje eu pergunto, qual é seu propósito? Meu propósito é fazer as pessoas ao meu redor felizes. Ser agente de mudança na vida delas. Maravilha, maravilha. Para quem quebrou, irmão, qual o recado que você daria? Aprenda aquilo que deu errado e faça diferente. Eu vou até complementar mais. Existe a insistência, a persistência e o perseverar. Insistência é sempre fazer da mesma forma. Persistência, fazer de forma diferente. Perseverar, fazer de forma diferente e acreditar em Deus. Maravilha. É. Como é que mudança de hábitos podem gerar melhorias na sua vida? Eu acredito que o hábito, ele funciona através de gatilhos, né? E você nunca consegue suprimir um hábito. Você consegue substituir ele. É por isso que pessoas, quando deixam de fumar, chupam uma bala. Então, sempre procurar um hábito que é negativo, substituir por algo positivo. Positivo. E para finalizar, você acha que para expandir o negócio, o empreendedor ele tem que sair da operação? De bate-pronto, como a gente tá falando, sim. De bate-pronto, sim, tá? Por quê? Hein? Porque ele tem que ter uma empresa que ande sozinho. O empresário, ele é o cara da retaguarda, da tomada de decisões, da estratégia, do crescimento, da competitividade. A operação ele deixa para as pessoas que ele contratou. Maravilha. É. Pessoal, mais uma vez eu vou agradecer. A gente está encerrando o nosso primeiro episódio do programa Advogar e Empreender Podcast. É com muita satisfação, amigo, com muita alegria, com muita felicidade que eu recebo você, que há tantos anos a gente se comunica, mesmo distante, e a gente se acompanha pelas redes sociais. Isso, exatamente. Muitas vezes eu vejo o Edson e aí eu vou deixar aqui o Instagram dele para que vocês possam acompanhar. Ele está correndo no Acre. Ou ele tá em Curitiba. Sei, cara, tu tá fazendo o que aí, velho? Vem-te embora pra cá e tal. E a gente fica se curtindo ali pela rede social e se fala. E quando a equipe disse: Edmilson, tá tudo pronto? Quem será o primeiro convidado? Já ficou combinado. A primeira coisa aí foi, vou lembrar do Edson, que aí há muitos anos eu digo isso a ele. Então, amigo, agradecer imensamente sua presença, agradecer todos esses ensinamentos, essa verdadeira aula que você nos deu hoje.
E é com muita alegria que, em nome de toda a equipe do Advogar Empreender, a gente agradece a sua presença e vou cobrar os cafés. Sim. A gente tá pendente aí de vários outros encontros. Precisa mesmo. Obrigado, Edmilson, a toda a sua equipe aí, maravilhosa, tá? Foi é uma grata satisfação estar aqui. Eu tenho certeza que o programa vai ser um sucesso, tá? E deixar um recado para todo mundo. Pessoal, a vida é muito curta para ser pequena. Então faça aquilo que você ama, corra atrás, tá? Ame a quem precisa ser amado. Empreender é só uma parte do negócio e a gente está aqui para fazer a diferença, tá? Se realize através da coletividade, através de todos. Eu agradeço realmente estar aqui, foi muito bom. Coisa boa. Amigo, um abraço. Um abraço. Pessoal, até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Forte abraço.